sai da frente, mas será, porra? Esse pessoal não pode ver ninguém bem. Oh. A vida dos famosos, tão acostumados a encenar tramas na frente das câmeras, pode também ser cheia de reviravoltas dignas de uma boa novela. Ele me deixou nas vésperas do nosso casamento. Há muitos escândalos que aconteceram nos bastidores da fama, mas que acabaram vindo a público. Causaram um rebuliço daqueles. Hoje aqui no Quem Quem, nós vamos relembrar casos de 25 celebridades que foram apontadas como amantes de outros artistas também conhecidos. É cada história de cair o queixo. Começando com a querida atriz Beth Faria. Essa história parece até enredo de novela. Para quem não se lembra, Beth Faria e Mário Gomes viveram um romance em 1976, quando gravaram a novela Duas Vidas. Só que Beth, uma das maiores estrelas da televisão, era casada na época com Daniel Filho, um dos poderosos diretores da Globo. A notícia explodiu e se espalhou como fogo. Daniel Filho não gostou nada de descobrir a traição e prejudicou a carreira do Mário Gomes, galã na época e queridinho das produções televisivas. O clima ficou tenso, tanto nos bastidores quanto na mídia. O casamento de Beth Faria e Daniel Filho acabou no ano seguinte dessa trama toda, em 1977. Eu acho que você está sofrendo das faculdades mentais. O é cínico é louco. E número 24, a atriz Vera Fischer. E eu tô sendo honesto. O menor interesse por suas irmãs. É mais uma história digna de uma novela. Durante as gravações do filme Bonitinha, mas Ordinária, em 1981, Vera Fischer revelou que se apaixonou por José Wilker. Ninguém, nem tua noiva. Mas, como toda boa trama, havia um obstáculo. O ator era casado com René Dievelman. Então, apesar da química entre eles, não rolou nenhum romance. Mas Vera Fischer confessou que Wilker foi a única pessoa por quem ela realmente caiu de quatro, se apaixonou durante a sua carreira. René Dievelman, por sua vez, seguiu sua vida e carreira, afastando-se aos poucos da TV. A Sula Miranda, ela foi envolvida no casamento do Silvio Santos com a Iris Abravanel. E esse triângulo amoroso deu o que falar. Dançava agarradinho. Agora o pessoal dança tudo assim. Tudo começou lá nos anos 90, quando rolaram rumores de que Sula Miranda, a rainha dos caminhoneiros e irmã da Gretchen, teria vivido um romance com ninguém menos que o dono do SBT. Na época, a cantora apresentava um programa musical com seu próprio nome no canal e assegurou que o romance não passava de boato. Lá vou eu, viajando por caminhos que não sei onde vão dar. A esposa de Silvio, Iris Abravanel, também negou a história. Mas o fato é que as fofocas abalaram o casamento do animador. Ele enfrentou um quase divórcio de 5 meses, entre 1992 e 1993. No final das contas, veio a reconciliação, mas Sula Miranda foi demitida do SBT. O caso ficou naquelas histórias que todo mundo sabe, mas ninguém tem certeza absoluta. Será que rolou mesmo alguma coisa entre Sula e o patrão? E o número 22, a Graciane Barbosa. Essa história aqui é um verdadeiro novelão. Já senta e pega a pipoca. O Belo e a Viviane Araújo formavam um casal super querido. Eles estavam juntos há quase 9 anos, quando o cantor foi preso por associação ao tráfico de drogas. Durante esse período difícil, Viviane Araújo ficou ao lado dele, fazendo visitas íntimas na cadeia e tudo mais. Mas em 2007, o relacionamento chegou ao fim. E logo depois, Belo assumiu um romance com Graciane Barbosa. Aí é que começou a confusão. Muitos apontaram Graciane como pivô da separação. E ela ganhou a fama de fura-olho.
Mesmo negando que tenha ficado com o Belo, enquanto ele ainda estava com Viviane, a musa fitness sofreu e ainda sofre muitos ataques por conta disso. Apesar do começo conturbado, Belo e Graciane se casaram em 2012 e ficaram juntos por 16 anos, até anunciarem a separação em abril deste ano. Viviane Araújo, por sua vez, após se separar do pagodeiro, viveu um relacionamento de 10 anos com o jogador Radamés. Mas parece que ela não é tão santa assim. Isso porque o ex-noivo de Viviane entregou em abril deste ano que foi amante dela entre 2005 e 2007, quando a atriz ainda estava com o Belo. E o número 21, a atriz Paola Oliveira. Essa história aqui é até difícil de esquecer. O ator Joaquim Lopes e Thaís Versosa estavam juntos há 5 anos e decidiram oficializar a união em abril de 2009. Tudo parecia perfeito, mas logo após a lua de mel, Joaquim pediu o divórcio. Daí começou a confusão. Pouco tempo depois, Joaquim assumiu um relacionamento com Paola Oliveira, com quem ele havia trabalhado no filme Uma Professora Muito Maluquinha. Isso gerou muitos rumores de que Paola teria sido o pivô da separação, o que ela sempre negou. Thaís Versosa ficou bastante abalada com a situação. Gente, é o que eu falo, essa história faz parte do meu passado. O passado a gente não apaga. Mas seguiu em frente e encontrou amor novamente com o cantor Michel Teló, com quem tem 2 filhos. Já Paola e Joaquim ficaram juntos por alguns anos, mas também acabaram se separando. Só que ela se separou do Christian e aí foi que eu comecei a ter um namorico com ele. E a Rita Cadillac, ela foi envolvida na separação de Gretchen com o cantor Christian. Esse caso é daqueles que mistura amizade, romance e, claro, aquela pitada de fofoca dos anos 80 que o povo adora. O cenário é do auge das rainhas do rebolado e da música popular no Brasil, com Rita Cadillac e Gretchen bombando na mídia. No meio disso tudo, quem entra em cena? O cantor Christian, da dupla Christian e Ralph, um dos maiores sucessos da época. O sertanejo e Gretchen foram casados em 1981. Só que, segundo algumas histórias, ele teria traído a cantora com Rita Cadillac. Gretchen soube do caso e acabou o casamento, que não durou nem 6 meses. Em agosto desse ano, depois da morte do cantor, Rita Cadillac decidiu abrir o jogo sobre esse episódio. Ela negou que tenha sido o pivô do término da união de Gretchen, alegando que Christian teve um caso com uma outra chacrete. E na época que ela estava casada com o Christian, uma chacrete saiu com ele, mas não fui eu. E o número 19, a Carla Perez. Ela também já foi apontada como amante. Se envolveu no romance de Alexandre Pires e Simone. O casal estava namorando e tudo parecia estar indo muito bem. Mas como em toda boa trama, surgiu uma terceira pessoa que atendia pelo nome de Carla Perez, a famosa dançarina do El Chan. Simone descobriu a traição e, claro, ficou devastada. Ela até comentou em entrevistas que levou um chifrão e que na época queria matar Carla. Na época eu queria matar Carla Perez, eu queria colocar ela enforcada ou então tacar igual a Maria Madalena. Imagina só o drama. O namoro com Simone acabou, mas Alexandre engatou um romance com Carla que durou de 1999 ao ano 2000. A rivalidade entre as duas ficou para trás. Hoje, Simone fala sobre o assunto com mais leveza, reconhecendo que todos eram muito jovens e que essas coisas acontecem. É a atriz Fernanda Machado. Ela foi envolvida na separação de Marcelo Antoni com a atriz Mônica Torres. Esse foi um daqueles casos que até hoje gera curiosidade em quem acompanhava a vida dos artistas.
Marcelo Antoni e Mônica Torres eram casados desde 1997 e tinham 2 filhos juntos, mas começaram a enfrentar algumas crises no relacionamento. É aí que entra a atriz Fernanda Machado, que na época ela gravava a novela Paraíso Tropical com o ator. Quem agiu errado foi você que se meteu onde não foi chamado. Os rumores sobre o romance dos dois nos bastidores começaram a ganhar força. O que pegou todo mundo de surpresa foi que pouco tempo depois, em 2007, Marcelo e Mônica anunciaram a separação. Por mais que todo mundo especulasse e fizesse teorias, a verdade é que a vida amorosa dos 3 seguiu em frente. Marcelo e Fernanda realmente começaram a namorar logo após o fim do casamento do ator. Mas o relacionamento não durou muito não. Isso porque Marcelo Antoni e Mônica Torres se reconciliaram tempo depois, ficando juntos até o ano de 2010. E o número 17, Carol Barcelos. Parece que o Carnaval 2024 trouxe mais do que desfiles e fantasias para a vida de Marcelo Correge e Carol Barcelos. Os 2 jornalistas, conhecidos por suas coberturas esportivas na Globo, assumiram publicamente o namoro durante o desfile do grupo especial na Marquês de Sapucaí. Até aí, tudo bem, certo? Mas a história fica mais interessante. É que Carol Barcelos foi madrinha do casamento de Marcelo com Renata Reibor, também jornalista e ex-esposa de Marcelo. Eu já sabia ler quando você nasceu, mas só conheci o amor pleno quando você apareceu. E é aí que a confusão começa. Renata fez questão de se pronunciar nas redes sociais sobre a separação, alegando que foi traída pelo ex-marido com a amiga fura-olho. Os internautas, claro, não deixaram passar batido e começaram a resgatar comentários antigos de Carol nas fotos do ex-casal, onde ela elogiava a parceria e cumplicidade deles. A situação ficou tão tensa que Carol Barcelos teve que bloquear os comentários em suas fotos no Instagram. Foi realmente uma situação que gerou muitos comentários. E aqui, outra atriz que também foi apontada como amante, a Luísa Arraes. Ela se envolveu no relacionamento do Caio Blá com a Maria Ribeiro. Os atores Caio Blá e Maria Ribeiro foram casados por 12 anos e têm até um filho juntos, o Bento. Tudo parecia tranquilo até que em 2017, Caio começou a se aproximar de Luísa Arraes durante os ensaios da peça Grande Sertão Veredas. E aí o romance acabou florescendo. Maria Ribeiro e Caio se separaram e logo ele assumiu o relacionamento com Luísa. Isso gerou muitos comentários e especulações, mas o mais surpreendente é a maturidade com que todos lidaram com a situação. Maria Ribeiro e Luísa até se tornaram grandes amigas, e Maria até fez uma homenagem carinhosa para Luísa no seu aniversário de 31 anos. Hoje, ela fala com carinho sobre Luísa, destacando o quanto ela é uma ótima madrasta para o seu filho. Já Luísa Arraes e Caio Blá passam por uma crise no relacionamento que dura até hoje. E o número 15, a atriz Maiara Magri. Ela foi envolvida no relacionamento da Nívia Maria com o Erval Rossano. Esse caso é uma história que mexeu muito com os bastidores da televisão. Vamos por partes. Erval Rossano foi um diretor de novelas super respeitado. Ele era casado com Nívia Maria, uma atriz querida por todos e com uma carreira brilhante. Eles formavam um casal daqueles clássicos da TV, sabe? Aí é que veio a bomba. Erval e Nívia se separaram em 2003, depois de mais de 20 anos de casamento. Logo depois, ele assumiu um relacionamento com Maiara Magri, também atriz e bem mais jovem. Na época, rolou aquele climão e a troca de parceira virou um prato cheio para muitas fofocas. Mas como em qualquer relacionamento, só os envolvidos sabem realmente o que aconteceu por trás das câmeras, não é verdade? Por outro lado, Maiara Magri também passou por momentos complicados.
Ela foi bastante criticada na época, sendo vista como a responsável pelo fim do casamento, o que é sempre injusto, porque a gente sabe que a história tem sempre mais de um lado. De qualquer forma, Erval Rossano e Maiara Magri seguiram juntos, se casando em 2005. Eles só se separaram quando Erval faleceu em 2007, aos 72 anos de idade. Eu fiquei 2 anos assim muito triste, sentindo muita falta. E o número 14, a atriz Isis Valverde. Ela foi apontada como responsável pelo fim do casamento do Cauã Raymond e a Grazi Massafera. A verdade é que o famoso triângulo amoroso entre Isis Valverde, Cauã Raymond e Grazi Massafera foi um verdadeiro bafafá que movimentou o mundo das celebridades. Em 2013, Cauã Raymond e Grazi Massafera, um dos casais mais queridinhos do Brasil, passou por uma separação. Até aí, parecia apenas mais uma crise comum de um relacionamento, não é? Mas logo começaram a surgir rumores de que Isis Valverde, que estava gravando a minissérie Amores Roubados com Cauã, poderia estar envolvida na história. Bora, acelera. Que isso, é um assalto? O sequestro. Obviamente, nada foi confirmado oficialmente pelos envolvidos. Eu não tô sabendo disso, na verdade eu não li a internet hoje. Mas a internet foi a loucura. Isis e Cauã foram discretos, mas tentaram engatar um romance. Só que com toda a pressão da mídia, o negócio não foi pra frente. Grazi, sempre muito reservada, em um momento de desabafo, confirmou que o ex-marido estava nos braços da atriz. Passado o tumulto, Grazi e Cauã se separaram e seguiram com suas vidas e carreiras. Hoje em dia, os três já deixaram essa história no passado. A Duda Medef. Ela acabou com o relacionamento de Bela Campos e MC Cabelinho. Essa é uma novela da vida real que bombou muito nas redes sociais. O romance entre a atriz Bela Campos e o MC Cabelinho chegou ao final em agosto do ano passado. E o motivo seria a influencer Duda Medef. A história começou a esquentar quando Duda revelou que ficou com o MC Cabelinho em um hotel de Belo Horizonte, enquanto ele ainda estava namorando Bela. Eu vi ele ontem, sim. Fui lá no hotel, sim. Ele me falou que não está namorando. Só que para a Duda, ele dizia que estava solteiro. A influencer viu seu número de seguidores na internet explodir depois dessa revelação. Ela afirmou que conhecia MC Cabelinho desde 2018 e que eles já tinham se envolvido outras vezes. Bela Campos, por sua vez, confirmou o término nas redes sociais e recebeu uma enxurrada de apoio dos fãs. MC Cabelinho, tentando contornar a situação, até fez uma homenagem para Bela durante um show, mas parece que não adiantou muito. É a Maria Estela Esplendore. Ela mesma confirmou que foi amante de Roberto Carlos. Essa história, cheia de glamour e confusão, é um verdadeiro capítulo à parte das celebridades dos anos 60 e 70. Maria Estela Esplendore, atriz e uma das maiores musas da época, foi casada com Denner entre 1965 e 1969, o estilista mais famoso do Brasil naquela época. Só que no meio de todo esse glamour, surge um nome inesperado, ninguém menos que Roberto Carlos. Rolou a história de que Maria Estela teria tido um affair com o rei. E realmente aconteceu, nós tivemos um romance que não foi tão longo assim, mas que haveria a possibilidade de que ele pudesse vir a ser o pai da minha filha, como ele mesmo afirmou para o Carlos Imperial. Isso, claro, sacudiu a sociedade e o casamento com Denner, que já estava passando por altos e baixos. Denner, que era muito conhecido por seu temperamento forte, ficou revoltado e a situação contribuiu para o fim do casamento com Maria Estela. E o mais louco de tudo, Maria Estela Esplendore disse que o rei é o pai de sua filha. Mesmo com toda essa história, Roberto Carlos nunca falou muito sobre o assunto. Ficou aquele mistério no ar, típico das grandes fofocas de celebridades.
número 11, Rayane Moraes. O ator Victor Pecoraro terminou em julho de 2022 o seu casamento de 13 anos com Renata Miller, com quem teve 2 filhas. E o motivo? A atriz Rayane Moraes, que entrou na vida de Victor durante as filmagens de um filme. Renata, claro, irritada, fez questão de expor tudo nas redes sociais, dizendo que tinha provas da traição. Victor Pecoraro admitiu que se precipitou ao se envolver com Rayane Moraes antes de oficializar a separação com Renata. Ele até pediu desculpas publicamente, mas a situação já estava bem complicada. Rayane, por sua vez, negou a traição. Se você não aceita que o Victor tenha seguido com a vida dele, isso não é um problema nosso, isso é um problema seu. Mas o romance entre ela e Victor era sério mesmo. Eles se casaram em agosto do ano passado. A atriz Marina Rui Barbosa também já foi apontada como amante. E essa história deu o que falar. Quem não se lembra da confusão envolvendo Marina Rui Barbosa, Débora Nascimento e José Loreto? Em 2019, surgiram rumores de que José Loreto e Débora Nascimento estavam se separando. Mas a treta ficou séria quando o nome de Marina Rui Barbosa entrou na história. Na época, Marina e Loreto estavam contracenando na novela O 7º Guardião e começaram a circular rumores de que a atriz seria o pivô da separação. Quem é esse cara? Júnior, o que você tem a ver com isso? A internet pegou fogo com essas especulações. Marina Rui Barbosa, que era recém-casada e sempre teve uma imagem de boa moça, ficou no olho do furacão. Muita gente começou a apontar o dedo para ela, mesmo sem provas, e rolou aquele cancelamento nas redes sociais. A atriz veio a público se defender, dizendo que não tinha nada a ver com o término do casal. Já Débora Nascimento manteve a postura mais discreta, mas também não desmentiu as histórias, o que só piorou a situação. No meio de toda essa confusão, várias atrizes amigas de Marina, como Bruna Marquezine e Giovanna Eubank, deixaram de segui-la nas redes sociais. Mais lenha na fogueira. No final das contas, Loreto e Débora se separaram e Marina Rui Barbosa seguiu seu casamento, se separando depois por outras razões. A grande modelo e atriz Tayla Ayala. Ela foi envolvida em um escândalo internacional com Justin Timberlake e Jessica Biel. Esta realmente é uma história de repercussão internacional. A atriz Tayla Ayala se envolveu em uma baita confusão com ninguém menos que Justin Timberlake e Jessica Biel. Tudo aconteceu no Rock in Rio de 2013, quando o cantor veio ao Brasil para se apresentar. Tayla conseguiu entrar no camarim de Justin e conhecê-lo pessoalmente. Os rumores começaram a circular de que os dois tiveram um affair durante o festival, o que teria abalado o casamento de Justin. A esposa dele, Jessica, claro, ficou sabendo, e mesmo com Justin negando tudo, as suspeitas continuaram. Tayla Ayala, que na época estava casada com Paulinho Vilhena, também viu seu relacionamento chegar ao fim pouco tempo depois. E o número 8, a atriz Maria Zilda. Ela se envolveu numa confusão com o ator Zé de Abreu. Essa história começou quando a atriz, em uma live com Murilo Rosa, soltou que Zé de Abreu tinha um mau hálito insuportável durante as gravações de Bebê a Bordo, novela dos anos 80. Ela disse que era uma mistura de suor, cigarro e bebida que ninguém aguentava. A pergunta é, você já beijou alguém com o bafo? Já? Zé, claro, não deixou barato. Ele foi para o X, o antigo Twitter, e não só negou tudo, como também ainda revelou que eles tiveram um caso durante as gravações e que a Maria Zilda traiu o marido com ele. O ator ainda a chamou de fracassada e disse que ela só conseguiu papéis importantes porque era casada com o já falecido diretor da Globo, Roberto Talma. A confusão foi longe, com Zé de Abreu dizendo que o romance deles era lindo demais para uma pessoa baixo astral como ela. Realmente essa história aí deu a maior confusão.
E o número 7, a Carol Franceschini. Ela se envolveu no casamento da Giovanna Eubank com Bruno Galhaço. Essa foi uma traição que quase acabou com o casamento do ator e Giovanna Eubank. Foi em 2012, quando começaram a pipocar rumores de que Bruno Galhaço poderia ser o pai da filha da modelo Carol Franceschini. A fofoca foi tão forte que até rolou um teste de DNA para confirmar a paternidade. Giovanna Eubank, que é casada com Bruno até hoje, ficou sabendo da traição e o casal chegou a se separar por um tempo. Esse episódio, nós éramos muito jovens, eu e Bruno. A gente tinha, acho que quase 3 anos de relacionamento, de casamento, porque a gente começou a namorar e já se casou. Mas no final das contas, o teste de DNA deu negativo e ela acabou perdoando o ator. Mesmo assim, foi um baita aprendizado para eles, que acabou fortalecendo o relacionamento do casal. Carol Franceschini, por sua vez, sempre manteve o nome do pai da sua filha em segredo e disse que apenas a menina teria o direito de saber. E o número 6, a Graciele Lacerda. Essa é uma história de novela que envolve a Graciele Lacerda, o Zezé de Camargo e a Zilu Godoy. E essa novela parece que não tem fim. Zezé e Zilu se separaram em agosto de 2012. Em 2014, o sertanejo assumiu o relacionamento com Graciele Lacerda. No entanto, já não era segredo para ninguém que ela era amante do sertanejo por 9 anos. Os dois estavam juntos desde 2005. É claro que Zilu não escondeu a mágoa e deixou claro que foi traída. Já a Graciele rebateu dizendo que Zilu sempre soube do relacionamento e que Zezé tentou sair de casa várias vezes antes da separação. Eu fiquei 3 anos lutando para salvar meu casamento, até porque pelos meus filhos. Meus filhos não sabiam de nada. A situação ficou ainda mais tensa no ano passado, quando Graciele foi acusada de criar um perfil fake para difamar Amabile Eiroa, a esposa de Igor Camargo, filho de Zezé e Zilu. A história foi parar na justiça, com Zilu apoiando a Amabile e Graciele negando tudo. E não para por aí. Em julho desse ano, Graciele Lacerda anunciou que está grávida do primeiro filho com Zezé, o que trouxe mais alfinetadas nas redes sociais. Zilu Godoy e Igor não perderam a oportunidade de mandar aquelas indiretas básicas. E Graciele respondeu falando sobre gratidão e aprendizado. Mas essa linda mulher é a minha namorada hoje. É a mulher por quem eu sou apaixonado hoje. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você está gostando de conhecer essas histórias, não é verdade? Aproveitando, eu vou te contar sobre o nosso clube de canais. Você pode fazer parte da nossa comunidade e já vai passar a assistir os nossos vídeos sem os anúncios. É só clicar em Seja Membro que você será muito bem-vindo. E continuando agora com o número 5, vamos falar do final do casamento da cantora Joelma com Chimbinha. Teve uma amante envolvida, a Karen Kathleen Fernandes da Silva. Esse caso mais parece um drama de banda de forró e novela mexicana, que se juntaram numa história só. A Joelma e o Chimbinha tiveram um divórcio mega conturbado em 2015. Na época da separação do casal, que viveu juntos por 18 anos e tem uma filha, a banda Calypso acabou. Chimbinha também foi acusado de traição e de violência doméstica pela cantora. Não foram uma traição, foram várias traições. Depois surgiu o pivô da separação, a advogada Karen Kathleen, com quem o guitarrista está até hoje. Ele assumiu publicamente o relacionamento com Karen poucos meses após o final do casamento e admitiu que traiu a ex-mulher com a nova namorada. Desde 2020, estão casados e moram na mesma mansão onde Chimbinha viveu com Joelma. Os fãs da cantora sempre ficaram ao lado dela na separação. E hoje, Joelma segue brilhando em carreira solo. A Gabriela Pugliese, ela se envolveu em 2 casamentos. Essa história enrolada data de 2015 e é um verdadeiro troca-troca de casais. Gabriela Pugliese nem usa mais esse nome. Hoje
ela assina como Gabriela Moraes. A blogueira e Erasmo Viana também nem se relacionam mais. Porém, eles foram até 2021 um dos casais mais comentados nas redes sociais, sempre postando juntos, esbanjando saúde, viagens e aquele estilo de vida que inspirava muita gente. Mas o início do namoro foi complicado. A musa fitness foi acusada de ser a pivô da separação de Erasmo com a blogueira Raquel Apolônio. Eu cometi um erro grave, me arrependi. Pugliese também terminou o relacionamento dela com o professor de educação física, Ricardo Barbato, para ficar com o Erasmo. Só que essa não era a primeira vez que Gabriela era acusada de ser a responsável por terminar uma relação. Quando ela ainda nem era tão conhecida e namorava Barbato, o rapaz se separou da personal trainer Leslie Richman para ficar com Pugliese. Barbato, que se definia como lifestyle coach no Instagram, confessou ter traído a ex-esposa com Gabriela. Mas Pugliese negou que tenha causado qualquer separação. Tudo isso gerou aquele burburinho nas redes, com muita gente comentando, especulando e tentando juntar as peças do quebra-cabeça. O caso, com tantas reviravoltas, ficou como um dos dramas mais comentados no mundo dos influenciadores. E o número 3, a atriz Daniele Vinitz. Esse trio aí se envolveu numa verdadeira confusão conjugal. Daniele Vinitz, Cássio Reis e Jonatas Faro. Em 2010, a atriz e Cássio anunciaram o final do casamento. Mas logo depois surgiram rumores de que Jonatas Faro teria sido o pivô da separação. Daniele e Jonatas começaram a namorar pouco tempo depois. E a relação evoluiu rápido. Em dezembro do mesmo ano, eles se casaram e anunciaram que estavam esperando um filho. O bebê do casal nasceu em abril de 2011, mas o casal já havia se separado um mês antes do nascimento. Cássio Reis, por sua vez, sempre manteve uma postura discreta sobre o assunto, ficando na criação do filho Noah, fruto do casamento dele com Daniele. O ator chegou a comentar que a sua única preocupação era o bem-estar do filho e que queria evitar a exposição desnecessária. Ele foi muito maduro, não é verdade? E a dançarina Naira Ávila, que se envolveu no casamento do cantor Leonardo com Poliana Rocha. Leonardo, o famoso cantor sertanejo, não gosta de usar camisinha. Acaba saindo tendo filho por aí. E o pior, fora do casamento, não é? Foi o que aconteceu em 2001, quando ele teve um caso com a bailarina Naira Ávila, durante um período em que estava separado da esposa Poliana Rocha. Apesar da gravidez inesperada, o relacionamento com Naira Ávila não foi adiante. E Leonardo acabou reatando com Poliana pouco antes do nascimento do bebê. A criança hoje é um jovem talentoso, muito conhecido em todo o Brasil, o influenciador e ator João Guilherme. Poliana Rocha, que é casada com Leonardo há mais de 28 anos, já falou abertamente sobre as traições do marido e o motivo de ter decidido perdoá-lo. Ela mencionou que o desejo de manter a família unida foi mais forte que os desafios que enfrentou no casamento. Poliana sempre sonhou em ter uma família completa, com pai, mãe e filhos. E isso a motivou a superar as dificuldades. E a Luciana Gimenez. Ela se envolveu no relacionamento do grande astro da música internacional Mick Jagger e Jerry Hall. Essa história aqui foi um verdadeiro bafão internacional. Para quem não se lembra, tudo começou quando Luciana Gimenez teve um relacionamento de quase um ano com Mick Jagger, em 1998, enquanto ele ainda era casado com a supermodelo Jerry Hall. Dessa relação nasceu Lucas Jagger. E aí, claro, o escândalo foi enorme. Em 2017, Luciana Gimenez surpreendeu ao contar que escreveu uma carta pedindo desculpas para Jerry Hall por toda a dor que lhe causou. Olha só que situação delicada.
Se a Jerry Hall aceitou ou não o pedido, isso já não sabemos, até porque ela não respondeu. Mas o mais importante é que Luciana Gimenez deu o primeiro passo para resolver essa pendência emocional do passado. A apresentadora sempre foi muito discreta sobre esse triângulo amoroso, mas parece que o tempo trouxe uma reflexão. Separar é difícil, né? É muito triste. Fazer o quê? Acontece. No fundo, deve ter sido difícil para ela ver o quanto essa história impactou a vida da Jerry. Afinal, não é fácil ser a outra nessa equação. Mas me conta aqui, o que você achou dessa atitude da Luciana Gimenez? Será que foi um alívio para ela ter finalmente pedido desculpas? Essas foram as 25 histórias de famosas que se passaram por amantes. Eu vou deixar outro vídeo para você aqui no card, que é sobre os casais que ficaram juntos até a morte. Vale a pena assistir. Basta clicar aqui nesse card que você vai se surpreender. São 31 casais que levaram o casamento até o final, sacramentando o tão sonhado amor eterno. Dá uma conferida nesse vídeo que você vai gostar de assistir.